E eu quero, antes de começar a ministrar, vou ser muito breve, para nós louvarmos, para nós recebermos 2024 com muito louvor, com muita adoração, de joelhos. E esta canção, Tu És Deus, ela é um milagre. Tinha uma pessoa muito especial que fazia parte da nossa família espiritual, que Deus a chamou para si, que era a irmã Marlene, a mãe do diácono Rafael Gomes e a sogra da Aline Gomes e a avó do Emanuel e do Samuel. E quando a pastora foi acometida da enfermidade, que ela sangrou ininterruptamente, quantos dias? 60 dias ela sangrando direto. E a oração da irmã Marlene era que o Senhor curasse a pastora. Fizemos todos os exames, fizemos todas as baterias de exames, fomos ao médico, ele disse: aguarde, porque você vai ser chamada para cirurgia. E uma semana antes de nós retornarmos ao médico para marcar a cirurgia, Deus começa a falar comigo de madrugada e começa a colocar o solfejo da canção no meu coração. E eu amanheci assim, fogueado, sabe, com vontade de pegar o violão, e corri, peguei o violão. E Deus nos deu a canção. Quando eu terminei a canção, o Senhor falava assim para mim: eu curei a minha serva. E eu disse: minha filha, você foi curada. Ela disse: eu creio. E nós voltamos. O médico não era um médico, era outra médica, né? Ela pegou os exames e olhou para ela e disse: você está curada. O teu Deus te curou. Ela não sabia de nada. Aí a pastora olhou para ela assim e disse: mas doutora, não é bom a gente fazer uns exames, não? Ela disse: eu não acredito que você está dizendo isso para mim. O teu Deus te curou e você ainda está duvidando. Vai embora daqui. Você está curada. Deus é muito maravilhoso, mano. Deus tem nos dado de manhã para a gente glorificar Ele à noite. A nossa vida, desde aquele acidente de 2009, dia 22 de novembro, que nós caímos naquele abismo, perto de Mossoró, tem sido assim. Deus dá de manhã, de noite a gente agradece, de manhã Ele manda o maná. E eu quero falar para você, e quero falar com você sobre frutificação. Eu não tenho dúvida que este ano de 2024 vai ser um ano que você vai frutificar. Esse ano de 2024 irá acontecer coisas na sua vida. Não diga: eu não acredito. Não fala isso, não. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu creio, Senhor. Vai acontecer coisas impactantes na sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você crê nisso? Amém? Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Versículo 44. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhe figos de ervas daninhas,
nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Oremos. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Em o nome do Teu Filho Jesus, nós apresentamos um coração repleto de gratidão por todo este ano que está findando. Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de frutificação. Diga comigo, frutificação. Diga. Frutificação. Não, agora diga mesmo, diga. Frutificação. Uma vida de comunhão e crescimento com Deus redundará em amor. Colheremos não somente amor, mas alegria, paz e muitas outras bênçãos espirituais. Por outro lado, uma vida de pecado colhe frutos ruins, que trazem disciplina da parte de Deus e afastamento dele. Você vê como é sério. Uma vida de comunhão e crescimento com Deus resultará em amor, em muito amor. Por quê? Porque Deus é amor, mas Deus também é santo, e Ele sendo amor e santo, Ele não pode deixar de ser justo. Então colheremos não somente amor, mas paz, alegria e muitas bênçãos espirituais. Por outro lado, uma vida de pecado colhe frutos ruins. Somos disciplinados pelo Senhor e somos afastados da sua presença. Quem não se dedica a crescer no seu relacionamento com Deus, deve estar ciente que não colherá muitos frutos ou nenhum fruto, dependendo da gravidade do pecado. Os frutos revelam se a árvore é boa ou ruim. Da mesma forma, nossas vidas são refletidas nos frutos que colhemos. Os frutos revelam se o crente é bem-sucedido ou não. Você sabia? Você olha para a vida de um crente e você percebe frutos, e frutos esses que permanecem. Então, esse crente tem uma vida relacional com Deus. Esse crente tira tempo sozinho com Deus. Esse crente presta conta ao seu discipulador, à sua discipuladora. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Então, a primeira coisa que nós precisamos para frutificarmos é o amadurecimento espiritual. A primeira coisa que vai levar você a frutificar é
é o amadurecimento espiritual. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Está no texto base, Lucas capítulo 6, versículos 43 e 44. Jesus vai usar a figura de uma árvore para mostrar aos seus ouvintes que é possível olharmos para dentro de nós e identificarmos quem de fato somos. Por quê? Quando nós amadurecemos na nossa caminhada cristã, as pessoas percebem que existe algo diferente em você. Existe algo diferente nesse irmão. Existe algo diferente nessa irmã. Então Jesus vai usar a figura de uma árvore para mostrar para os seus ouvintes que é possível sim olharmos para dentro de nós e sabermos quem de fato somos. Aonde estamos? O que estamos fazendo? Para onde estamos indo? E com quem estamos indo? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Provérbios capítulo 4, versículos 23 a 24. Então, o primeiro subponto é que a primeira evidência de amadurecimento da vida de um homem ou de uma mulher é quando esse homem ou essa mulher, que outrora falava demais, falava pelos cotovelos, agora quando ela vai falar, ela pondera, ela pensa, ela olha cuidadosamente quem está ao redor, para ela poder abrir a boca dela e falar. Esse é o primeiro sinal, essa é a primeira evidência de uma pessoa que está amadurecendo. Ela não sai mais falando pelos cotovelos, para todo mundo conhecer os sonhos, os propósitos que Deus tem na sua vida. Ela pondera. Ela pensa, ela dá o passo para trás. Não, peraí. Eu tenho um sonho, mas esse sonho eu vou levar à presença do Senhor. Então, essa é a primeira evidência. Agora, essa pessoa pensa antes de falar. Ela leva em consideração os fatos. Ela não sai mais atirando para tudo que é lado. Hoje, essa pessoa ouve mais com atenção e fala pouco. O segundo subponto. Agora tem o seguinte: você precisa querer mudar. Você precisa decidir a mudar, a caminhar na direção de Deus, para poder receber dele a transformação. Porque se você não quiser, ninguém vai obrigar você a querer. Mas também você não vai sair do canto. Está terminando 2023, vai entrar 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
daí por diante. E você vai continuar sendo a mesma pessoa. Primeiro, quando você pensa que você já voltou. Você já voltou. Porque se não for a suficiência de Deus na nossa vida para nos levar, para nos conduzir, nós não seguiremos. Outra coisa, você tem que aprender a perder. Porque se você não aprende a perder, você não vai ganhar de Deus, não. Você pode ganhar de outra pessoa, até coisas efêmeras, mas de Deus você não vai ganhar. Então você precisa querer, você precisa decidir receber da parte de Deus a transformação. Terceiro subponto: se você não fizer seu culto racional, dificilmente você receberá o ensinamento que necessita para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual, pessoal, matrimonial, relacional e profissional. Mas você só vai receber essa ferramenta que é divina se você fizer o seu culto racional. Se você não fizer o seu culto racional, você pode ser pego de surpresa. Essa igreja tem 7 anos. Há 7 anos nós temos batido nessa tecla: culto racional. Você precisa fazer seu culto racional. Romanos capítulo 12, culto racional. Mas por que é tão importante o culto racional? Veja bem, abra aí sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Agora veja bem, se eu não pratico o culto racional, eu não sou transformado. Eu não permito que Deus transforme a minha mente pela renovação da palavra. E Deus não renovando a minha mente, eu vou me privar de quê? Eu não vou conhecer a sua vontade boa, perfeita e agradável. Por isso que tem muita gente que não experimenta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, vive rodando em círculos. Poderia estar muito mais além, poderia estar, a sua vida poderia ter dado um upload, você poderia ter maximizado em várias áreas, você já poderia ter alçado voo como a águia, mas você não pratica o culto racional, que é do logiquem. Vem do verbo logiquem, no grego. Você sabe o que está fazendo. Eu estou adorando a Deus porque Ele é a excelência da minha vida. Eu amo mais o que? Os pés ou as mãos de Cristo? Eu amo os pés dele, porque eu estou prostrado aos seus pés. E eu quero estar o adorando. Eu não quero só o que Ele tem para me dar. Claro que o que Cristo tem para dar para você, e tem para mim, e tem para todos nós, é excelência, é maravilhoso, e é bom, é perfeito, e é agradável. Mas nós temos primeiro que adorá-lo, temos que amar seus pés, temos que nos envolver nele, aí sim. O quinto subponto: se você não perdoar,
dificilmente você receberá a revelação da parte de Deus para a expansão da sua vida cristã. Não tem, amado. É uma impossibilidade que vai se instalar na sua porta. Se você não perdoar. E as Escrituras Sagradas nos diz que se eu não perdoar, como é que pode eu não perdoar se Deus já me perdoou? Ele que é Deus, Ele me perdoou. E outra, amada, é uma ordenança. Não é se eu quiser eu perdoo, não. Então, é tanto que se você não consegue perdoar, você tem que liberar perdão por fé. Senhor, olha, aquele irmão me fez muito mal, Senhor, e eu não consigo, quando eu lembro dele me dá um ódio tão grande, Senhor, eu fico encolerizado, eu fico bala. Mas, Senhor, me ajuda, porque por fé eu libero perdão. Você consegue. Você vai amanhecer um dia que você não vai lembrar mais de nada. Você vai lembrar da pessoa e não vai para a dor, só vai para um bem-estar. Porque perdão não é você esquecer. Perdão é você conviver com o ato, com aquilo que aconteceu, e não lhe levar para um estado de solidão. Ao invés de você liberar perdão e buscar solitude, não, você fica preso à pessoa. Você toma um veneno e espera a pessoa morrer. Meu Deus, não pode. Então, se você não perdoar, você não vai conseguir a expansão da sua vida cristã. Mas por quê, pastor? Porque você estará desagradando a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Para que você tem fé? É exatamente isso, amado. Segundo a palavra de Deus, você tem fé para agradar Ele. Depois que você agradar Ele, você vai para a galera, você vai ter tudo. Você pode ter carro do ano, casa, você pode ter mansão, você pode ter casa de praia, assim Ele queira te dar, e não é pecado não. A palavra de Deus diz que você comerá o melhor dessa terra, porém, você tem que agradá-lo, você tem que seguir na direção, sabendo que Ele é Deus, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aí sim você está no caminho certo. Porque quando você agradá-lo, quando a sua fé atingir um nível de relacionamento profundo com Deus, o que é que vai acontecer? Ele vai tomar você para Ele. Se Ele ainda tiver propósito que você fique aqui na terra dos viventes, como ele tem com o Diego, amém, ele vai cumprir o propósito dele aqui na terra. Se ele não tiver, ele leva você para perto dele, você vai embora, aleluia, você vai, glória a Deus, estou indo. Mas se ele quiser que você fique, você vai ficar e vai cumprir o propósito dele, vai glorificar o nome dele, amém? Sabe por que você desagrada a Deus se você não perdoar? Porque Deus não se relaciona com homens e mulheres que vivem com os corações embrutecidos. Não. Leia o Salmo 73 para você ter essa revelação. O que é que o salmista diz? O salmista diz que quase seus pés resvalaram, quase ele se desviou. Por quê, pastor? Porque ele sentia inveja dos ímpios, da prosperidade dele. E sabe o que foi que aconteceu? O coração do salmista ficou embrutecido. Mas ele diz: quando adentrei na tua casa, entendi o final deles. E quem és tu, Senhor? Aí pronto, aí ele
Deus tomou ele para si e ele voltou novamente a ser o que ele era. Amém? Então veja bem, quando você não perdoa, se assemelha a uma tubulação ou um encanamento que é responsável por distribuir água numa cidade ou na sua casa. Então o que acontece? Quando essa tubulação ou essa encanação ela rompe ou ela entope, o que é que acontece? Sua água é suspensa. Ela é cortada quando você não paga a dívida, né? Então, quando a tubulação estoura, sua água é suspensa. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter que entrar em manutenção. Do mesmo jeito, é a semelhança do pecado. Quando você está pecando porque você não perdoa, o seu relacionamento com Deus está quebrado. Você não consegue mais ouvir a sua voz porque você está ensurdecido, seu coração está embrutecido e você está cheio de cólera, você está cheio de ira. Mas eu creio que não tem ninguém aqui com isso, amém? Eu creio que todo mundo hoje está feliz para receber 2024, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Então, o sexto subponto: não há árvore boa que dê mau fruto. Diga comigo, não há árvore boa que dê mau fruto. Você tem que ter essa certeza. Por quê? Não adianta ninguém tentar convencer você de uma inverdade. Mas que inverdade é essa? Que você é má, que não adianta você frutificar, que você não vai conseguir, que tudo que você começa, você para pelo meio do caminho. Você tem que dar um basta nisso. Jesus está dizendo que o seu fruto é bom. A árvore boa não pode dar fruto má. Não pode dar mau fruto. A árvore boa não pode dar mau fruto. Então você não pode aceitar. Você não pode aceitar nem o seu maior inimigo. Quem é seu maior inimigo? É você mesmo. É você mesmo. Você tem que lutar, você tem que induzir seu coração. Não. A palavra de Deus diz que eu sou uma árvore boa e frutífera. Eu vou frutificar no ano de 2024. Eu vou seguir em frente. Eu vou romper, eu vou crescer, eu vou ser como uma árvore plantada junto a águas correntes, que no seu tempo devido dá o seu fruto. Assim era José, assim é você. Jesus diz nesta noite para você: você é uma árvore boa. Sétimo subponto: não há árvore má que dê bom fruto. Aí sim. Se você não amadurecer, se você não buscar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a transformação que você precisa, você estará se enganando a si mesmo. Você não conhece você mesmo. Você estará enganando a si mesmo ou a si mesma. Você precisa se humilhar diante de Deus. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 10. Conclusão. E por fim, esse contexto se aplica a cada um de nós. Esse contexto do qual
Jesus nos leva a perceber que a árvore boa não pode dar fruto mau e a árvore má não pode dar fruto bom. Esse contexto se aplica a cada um de nós, na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, na nossa vida relacional, na nossa profissão, dentro de casa com a esposa, com os filhos. Por que que esse contexto se aplica a cada um de nós? Pois o fruto de uma árvore má envolve julgar e a condenar outros, ao passo que o fruto de uma árvore boa envolve em perdoar os outros e amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Você vê como é sério? A árvore má, ela julga, ela condena, ela aponta, mas a árvore boa não. A árvore boa, ela vai na direção de perdoar. Ela é ponte. Ela é ponte. Ela é ponte. Ela é pacificadora. Ela tem um coração quebrantado na presença de Deus. Então ela segue na direção de perdoar e de amar. Por quê? Porque ela é uma árvore boa. Agora, olha para cá, ó. De qualquer forma, meus amados irmãos, a diferença entre uma árvore boa e uma árvore má envolve o coração. Por isso que existe a necessidade da vigilância. Por quê, pastor? Porque você pode ser uma árvore boa, não ser uma árvore má, mas de repente, se você não vigiar, você pode passar a ser uma árvore má, porque você se machucou, porque alguém lhe traiu, porque você esperava que alguém fizesse algo com você, ou para você, ou em favor de você, e a pessoa não fez, você se magoou. E você começa a levar no seu coração algo pesado, algo que não tem parte com você, algo que não tem parte com você. Então, tanto a árvore boa quanto a árvore má, ela envolve o nosso coração. Ela envolve o nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. A verdadeira natureza do coração das pessoas muitas vezes pode ser vista quando elas falam espontaneamente, sem refletir. Você lembra que eu falei no início que a primeira evidência de uma pessoa que está amadurecendo é que ela agora pondera para falar. Ela não fala mais pelos cotovelos. Mas entenda uma coisa, o coração das pessoas muitas vezes pode ser visto quando elas falam espontaneamente, sem refletir. Ela está mostrando quem de fato ela é. Por isso que cuidado com o seu coração. O seu coração tem uma terra boa, que frutifica, e a frutificação é 100%. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 45. Frutificação. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia.